Eu quero ler um versículo na palavra de Deus, apenas um nesse momento, que está no Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo é o de número 21. João 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Eu quero ler de novo, eu queria que os irmãos prestassem atenção nas colocações que João faz aqui. Jesus falando, João registrando. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você guarda os meus mandamentos e eu me revelo a você. Pai querido, em nome de Jesus, dá-nos a palavra, Senhor, para esta manhã, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, que ela seja bálsamo para as nossas vidas, para nos curar, mas que seja também alento para as nossas vidas, para que nós possamos te conhecer e te amar. Em nome de Jesus, amém. Eu estava meditando sobre o amor. E pensando em algumas colocações que fazemos, ou que ouvimos, se não fazemos, pelo menos ouvimos muitos, que nós precisamos amar primeiro. Primeiro de tudo, nós precisamos amar uma coisa, alguém. Então eu quero trazer e fazer uma comparação, primeiro com o casamento, nosso casamento, aqueles que são casados e aqueles que pretendem casar principalmente. Por que principalmente? Porque se ainda não casou, você pode retificar alguma coisa acerca dos seus pensamentos. E por quê? A vida da igreja é comparada a um casamento com Cristo. Então, o seu casamento é comparado ao casamento com Cristo. A vida da igreja é um casamento com Cristo e Cristo com a igreja, onde Ele não volta atrás, Ele não quebra alianças. E nós, muitas vezes, quebramos, tanto na igreja quanto no casamento. Nós precisamos saber por que quebramos. E muitas vezes, já aconselhamos alguns casais na vida, e ele disse: pastor, eu não sei o que aconteceu. De repente, tudo acabou. Eu não tenho todas as respostas, a Bíblia tem, eu não tenho. Mas eu encontrei algumas. Primeiro vamos falar do nosso casamento. Eu com a minha esposa comigo, você com a sua esposa e a esposa contigo. Talvez nós imaginemos que nós, primeiramente, antes de casarmos, precisamos olhar a pessoa e amar a pessoa. É impossível. É impossível. Se você está pensando em casar e procurar uma pessoa e amar a pessoa de cara, você vai dar com os burros na água. O único que pode amar de cara é Deus. E eu vou te mostrar. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos amou da forma que nós não conseguimos amar. Primeiro, porque Ele é Deus. O que você quer dizer com isso, irmão pastor? Porque Deus te conhece antes de você ser concebido.
E você não conhece ninguém antes de conversar com ele. Então não pegue os atributos de Deus que são só dele para a sua vida, ou não tente pegar. O salmista, no Salmo 139 diz que ele nos amou ainda sendo nós informes, não tínhamos nos formado. A palavra de Deus diz também que Jesus nos amou, que Deus nos amou, sendo nós ainda não possíveis de amar. Não, pastor, isso não está na Bíblia, tá? Quer ver? Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor de Deus, é possível acontecer isso. Ele te ama primeiro, e depois ele vai consertar a sua vida e vai conviver com você e você com ele. Mas nós não conseguimos fazer assim, porque primeiro, nós não temos a graça, recebemos a graça, mas a graça não é oriunda de nós. A graça é de Deus. Você pode compartilhar e crescer na graça, mas você não tem graça para dar. Você compartilha a graça. Quantos entenderam isso? O único que nos dá graça é Deus. Por quê? Porque nós precisamos da graça. Ou seja, para Ele nos amar, Ele precisa primeiro nos perdoar e nos conhecer intimamente, dando a nós a oportunidade de nos relacionarmos com Ele, embora Ele já saiba quem nós somos e aonde vamos chegar. Deus é o único que primeiro revela o fim e depois Ele começa do início até chegarmos lá. Deus é o único que diz qual é o presente que você vai ganhar, onde ele está, o preço dele, te apresenta a foto, diz, agora vamos trabalhar para você receber. Ele primeiro mostra o fim. Você imaginou se nós estivéssemos seguindo a Jesus, sem sabermos onde é que iríamos chegar? A mesma coisa é com a amizade nossa. Alguém já chegou para você e disse, com certeza já, não adianta você falar que não já, porque já. Se chegou comigo, chegou contigo. Rapaz, você sabe que eu não era com a tua cara, eu não gostava de você? Mas agora eu conversando com você e convivendo, eu estou vendo que você é fantástico. Já ouviram isso? Levanta a mão, quem já ouviu. Porque a pessoa não nos conhece e quer amar, quer gostar, tem que chegar perto para ver se... Também tem uma conversa, né? Tem o contrário. Rapaz, eu achava você tão legal, mas conversando com você, você é medíocre. Você deu chance dele perceber que você é medíocre. Se para gostarmos de uma pessoa, precisamos nos relacionar com essa pessoa, quanto mais para amarmos. No casamento judeu, lá dos primórdios, lá da época de Jesus, sabe como é que eles fazem? Eles colocam assim, nessa ordem. Você primeiro convive e tem um relacionamento, depois vem o amor. Então ele considera como se o amor estivesse em segundo plano. E terceiro, a santidade. Você conhece a pessoa, assume compromissos, não quebra o seu compromisso, aí depois você vem amando. Foi assim com os casamentos da Bíblia, do Antigo Testamento. Quando Abraão enviou o seu servo Eliezer e disse assim, acha uma esposa para o meu filho. E chegou lá e disse assim, vou apresentar uma pessoa que você não conhece, eu estou sem o WhatsApp aqui, não tenho a foto, mas você pode acreditar, ele é assim, 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 a pessoa, eu vou conviver com ele. E vai convivendo, e é assim que surge o amor. Embora muitas pessoas dizem assim, olha, eu casei, pastor, mas não foi assim não. Eu casei foi com amor à primeira vista. Eu olhei, me apaixonei, casei, estamos casados tranquilamente há 40 anos. Isso é uma exceção. Na Bíblia também há exceções. Mas a Bíblia não nos ensina a sermos guiados pelas exceções. Não ensina.
A Bíblia ensina que nós não devemos ter um jugo desigual. A Bíblia ensina que nós devemos casar com jugo igual em todas as áreas, principalmente na fé. Mas meu pai casou com a minha mãe, meu pai não era cristão. E foi um marido sensacional. Passaram das bodas de ouro, nunca tiveram um problema. Exceção. Não significa dizer que ele poderia ensinar isso, porque a nenhum dos filhos ele ensinou dessa forma. São exceções. E às vezes nós ficamos procurando exceções na Bíblia para seguir. Deixe de lado as exceções e vamos para aquilo que é natural. Por que alguns casamentos não dão certo? Porque a pessoa olha e talvez veja alguma coisa que acaba passando. Por exemplo, a beleza. A beleza passa, irmão. Eu sou uma rara exceção. Não coloca isso na mídia não, tá? Na hora do corte lá para colocar isso aí, não. Mas a beleza passa. Eu fico, às vezes, eu olho assim, uns velhinhos, e eu fico olhando, meu Deus, por que esse camarada ainda gosta dela? Porque se relacionaram desde o início e aprenderam a conhecer um ao outro nos projetos, na forma de agir e pensar. E ali, cada dia, você vai ficando mais, não apaixonado, você vai ficando mais firme no amor que você dedicou. É com o tempo. Por que alguns casamentos não dão certo? Por isso. Porque você não procurou conhecer a pessoa. E o casamento do meu pai e da minha mãe é mais do que uma exceção, é um milagre. Porque se conheceram e se casaram em 6 meses. E há coisas na nossa vida que demoram 1 ano para vir o ciclo. Aí ele passa, quando ainda não chegou, aí aconteceu um problema. Aconteceu com você solteiro é uma coisa, você casado é outra. Mas há casos, com 3 meses deu certo. Mas, repito, irmãos, nós não vivemos pelas exceções. E se um casamento começa da maneira que o judeu falou lá, eu primeiro começo me relacionando, conversando, e ali estabelece o compromisso e a fidelidade. Quando um conhece a fidelidade do outro para com ela e vice-versa, ele diz, podemos prosseguir. E se está dando errado no início, salta fora, irmão, porque a tendência é dar errado. Se os compromissos se quebram, se a fidelidade se quebra antes de você casar, tem alguma coisa errada. Mas quando casarmos, nós vamos poder viajar, então as viagens. Eu conheci uma pessoa que o namoro era briga todo o tempo. E a mãe dessa pessoa, da menina, dizia, você não pode ir ali, não pode ir aqui. Ela achava que estava brigando porque o namorado chamava, ela não podia. E ela falou isso para mim um dia. Eu tenho certeza que vai dar certo, porque quando nós não casarmos, ele inclusive tem dinheiro e tudo, nós vamos poder sair, viajar. Essa pessoa que me disse isso já casou 4 vezes. Porque não é por aí. Se no relacionamento inicial está faltando compromisso e fidelidade, não virá o amor. Poderá vir um interesse, mas o amor não. E consequentemente, vindo o amor porque vocês se conhecem, virá a santidade. O que é a santidade? Pertencer somente àquela pessoa. Nós somos santificados para pertencer só a Deus. E às vezes eu vejo pessoas em notícias, depoimentos e tal. Não, mas eu amo fulana, mas eu amo também a outra fulana, porque o meu amor é tão grande que eu posso dividir por 3. O que é isso? Você não conhece nada da Bíblia.
Jesus disse: ninguém pode amar a dois senhores. Então você ama aquele que é seu senhor, seu dono. E a Bíblia diz que a mulher pertence ao marido, e o marido pertence à mulher. Então, como é que nós trazemos isso para o mundo da nossa vida cristã? Como você pode amar a Deus se você não se relaciona com Ele? Pastor, mas eu não posso me relacionar com Ele, Ele está no céu, eu estou aqui, eu nem sei como Ele é. Visto dessa forma, você quase tem razão. Mas você perde a sua razão quando você esquece que a igreja é Ele também, é o corpo dele, onde Ele é a cabeça. Então, não conheço uma igreja que é separada da cabeça. Aí você vai dizer: eu conheço, pastor, tem umas 5 ou 6, não sei, não é igreja. É o genérico de igreja. Para nós conhecermos a Deus, nós temos que nos aplicar a Ele, a conversar com Ele, a conhecê-lo. Agora vamos lá. Como é que você pode dizer que você não gosta de jiló se você nunca comeu jiló? Como é que você pode dizer que não gosta de uma cidade se você não conhece essa cidade? Como é que você pode dizer isso? Eu detesto Buenos Aires. Eu não vou com a cara de Pindamonhangaba. Você nunca foi lá, você não sabe, você não leu nada sobre isso. Como é que você pode dizer? Aí depois você também diz: rapaz, você sabe que eu não gostava de São Paulo, mas eu vim aqui, fiquei uma semana, que lugar gostoso. Como você pode dizer que gosta ou não gosta sem conhecer? E como é que se conhece? Se relacionando. E quando não nos relacionamos, a tendência é não gostarmos. Por quê? Não criamos vínculo. Não criamos vínculo. Como você pode, por exemplo, a mensagem hoje é para a igreja, né? Como você pode dizer: eu detesto esse negócio de reunião dos homens? Você nunca veio, irmão. Você nem sabe o que eles estão falando lá. Eu não gosto de escola dominical. Tivemos aqui uns 3 ou 4 elementos aqui na igreja que diziam: não, eu não estou no esforço porque eu não gosto de estudar livro. Mas quem está estudando livro, irmão? Eu estou estudando a Bíblia que o livro cita. Mas eu não gosto. Mas você nunca ficou. Não diga para mim, meu irmão, que você não gosta de uma coisa que você não faz. Você não se relaciona. Como você pode gostar de estar na igreja se você quase não vem à igreja? Você não sabe o que acontece. Como você pode olhar para uma pessoa e dizer assim: olha, não vou com a cara daquela pessoa? Já ouvi isso. Você já conversou com ela? Não tem nem vontade. Vai ficar muito difícil, irmão. Vai ficar muito difícil, irmão. A Igreja de Cristo é o meio de desenvolvermos o reino aqui na terra. É a igreja, que é o corpo dele, que subirá com ele. Mas antes precisa ter certeza, essa igreja, de que o ama. É através do corpo de Cristo que desenvolvemos nosso serviço e nosso relacionamento. Como é que aprenderemos a gostar de Jesus se não sabemos gostar das pessoas? Eu não preciso citar aquele que fez a um próximo, fez a mim, aquele que deixou de fazer lá, deixou de fazer aqui. Está claro, mais do que a água. Água limpa. Os defeitos dessas pessoas com quem você se relaciona, e elas têm, eu tenho, você tem, todos temos, são a nossa oficina. Se você identifica entre nós alguém que é sisudo e que não gosta nem de cumprimentar as pessoas,
Você sentiu isso? Deus está te elegendo, conserta ele. Vai lá, conversa. Ô meu irmão, como vai? De vez em quando alguém fala assim, fulano não fala comigo. E você tem boca? Tem, então fala com ele. Vai lá. Às vezes a pessoa é tímida. Não fala porque tem vergonha. Você precisa fazer isso. É através das oportunidades que Ele, o Senhor, Ele mesmo, nos oferece, que aprenderemos a conhecê-lo melhor. E aguarde essa frase que eu gosto muito. Quanto mais o servimos, mais o conhecemos. Quanto mais o conhecemos, mais o amamos. Como é que eu amo a Jesus? Conhecendo. Como é que eu conheço? Aplicando-me na palavra, na oração. Na palavra eu sei de tudo aqui que Ele vai me ensinando. Na oração eu crio intimidade com Ele. Mas como é que você vai gostar de orar? Você não ora. Como é que você vai gostar de orar se você não tem o hábito de orar, nem na sua casa? Você ora 2 minutos e cai sentado com sono. Você tem que aplicar nisso para você aprender. E dizer assim, meu Deus, que ferramenta! Isso é um canhão. Eu oro, o negócio acontece. O que é isso? Tem hora que a oração, a resposta vem de uma forma rápida, tão contundente, que nos assusta até. Meu Deus, pastor, deixa eu falar. Não sabe aquele negócio que nós estávamos orando? Aconteceu. Eu falei assim, então era para acontecer que nós estávamos orando. Mas a gente tem o direito de ficar empolgado, sim. Mas se você não tem o hábito de orar, você não vai gostar de orar. E só não vai gostar de orar porque não habituou a orar. Olha para mim. Quantos aqui estão colecionando figurinha do álbum do Brasil? Você pode falar que eu não vou te expulsar da igreja, não. Meu neto está. Aí, faz assim com a mão. Agora eu queria que só levantasse a mão aquelas pessoas que dizem, eu não gosto disso, eu não gosto, eu não quero, não gosto. Vocês já experimentaram alguma vez? Como é que você sabe que você não gosta? Você decidiu que não gosta. Como é que você sabe? Qual é o prazer? Você já conversou com uma das pessoas? Qual é o prazer? Às vezes, não, mas que coisa sem graça, mas é o prazer dele. Mas você já conversou, pelo menos? Você já foi lá conversar? Não precisa agora, porque já está acabando a Copa. Estou dando um exemplo. Eu, às vezes, fico impressionado, sabe com o quê? Quando eu sei o seguinte, a solução para todos os meus problemas é a oração. Quantos creem nisso? E por que no culto de oração tem 10 pessoas e no culto de Thanksgiving tem 120? E no culto, não sei da que, tem mais 90? Porque nós não aprendemos, não praticamos. E porque não praticamos, não amamos. Alguém que gosta de joguinho do celular? Eu sei que tem muita gente que gosta. Gosta. Você já começou amando aí, depois foi jogar? Não, você começou testando, que negócio legal, que negócio legal, que negócio legal. E pronto. Cuidado para não virar o vício. E o vício só vira porque você faz constantemente. Deixa eu te dar uma sugestão aqui, não é isso não, tá? Vicie-se a vir à igreja. Vicie-se a ler a Bíblia. Vicie-se a conversar com as pessoas na igreja, orar por elas, no bom sentido. Esse vício que eu falei aí é só para pegar o que eu falei. Como é que nós podemos, irmãos, gostar de vir aos cultos se em 4 cultos a gente só vem um? Pastor, mas não, meu irmão. Se você é membro de uma igreja, você vai participar de todos os trabalhos da igreja. Imagine, eu vou fazer faculdade de engenharia.
Um dia da semana, aula de matemática. O outro dia da semana, aula de física. Porque senão eu vou querer só matemática. Você não vai se formar em engenheiro, irmão. Então, os trabalhos da igreja são um conjunto de coisas para que você seja um discípulo e um discipulador. Se um dia da semana tem oração, aplique-se na oração, e depois é estudo bíblico na escola dominical, aplique-se. Ao outro dia é um culto de exortação, aplique-se. O outro é culto de celebração, aplique-se, para você ser completo. Mas eu não quero, embora possa aparecer nessa palavra que eu dei agora, nesse minuto, dizer, pastor, está chamando a atenção porque as pessoas não estão vindo à igreja. Não, eu estou identificando por que você não gosta de vir à igreja. Outros não gostam de vir à igreja porque chegou aqui, no primeiro dia que chegou, recebeu uma palavra que não gostou. Ah, meu amado, você nem começou a conhecer, você já está julgando? Eu queria que você fosse assim quando você começou a dirigir. Vamos lembrar? Você pegou o carro, botou a primeira, que tem que ser com manual, né? O carro, não quero mais dirigir. Não quero mais, o carro morreu comigo, não quero mais dirigir. Por que você não fez isso? Não, eu vou estudar mais. Eu vou entrar no YouTube e vou ver como dirigir sem o carro engasgar, como a embreagem não trepida, como é que eu faço? Você se aplica. Então, nós deixamos de amar as coisas da igreja porque nós não nos aplicamos a conhecer as pessoas e o que é dito aqui. Aí nós não amamos. Então, irmãos, uma caminhada com Cristo, numa caminhada com Cristo, que é a igreja, o que é que nos faz desistir? O que nos afasta da nossa comunhão com a nossa comunidade? O que está pegando? E eu tenho algumas respostas. Pastor, eu não sei o que acontece, mas na hora de ir para a igreja eu fico cansado e durmo. 95% disso é espiritual. 95%. Você trabalha a semana inteira, sempre todo motivado, mas na hora de vir para a igreja você acha que eu não quero, acha que eu não estou com vontade. Você não está com vontade porque você não ama. E você não ama porque não conhece. É porque certamente não desenvolvemos bem o nosso relacionamento com Jesus. E o que é um relacionamento com Jesus? É ler a Bíblia, deixa esses dois de lado que eu já falei, oração é leitura bíblica. Relacionamento com Jesus, primeiro, envolve provas. Ele nos prova. Ele nos prova. E se na primeira prova eu desisto, é porque eu não confio que Ele possa me dar saída nas outras provas. Com certeza. Se numa prova eu não insisto, é porque eu não conheço as saídas das provas. Jesus provou seus discípulos em várias situações. Numa certa ocasião, ele chegou a dizer: geração perversa, incrédula, até quando vos suportarei? O que ele está dizendo? Até quando vos darei suporte? Até quando eu vou ter que carregar vocês no colo? É isso que ele está dizendo. Então, o interesse de Jesus é que nós sejamos carregados no colo, mas até quando? Ele está perguntando. Não demora demais. Por quê? Já vocês vão precisar de carregar os outros no colo. E como é que você vai dizer para uma pessoa que Jesus é bom, que Jesus resolve, se você nem o conhece direito? Por isso que às vezes você não evangeliza, porque quando a pessoa te fez uma pergunta, você não sabe responder. Você chegou numa loja e viu uma televisão nova, aí você chama o vendedor e diz assim: poxa, essa televisão aí, hein? O que ela faz, além de mostrar a imagem?
Olha, aí ela é a geração GPT-2. E ela também tem o PH4. Não sei o que é isso. Aí ele decorou aquilo ali. Ele tem que dizer assim, olha, ela tem uma imagem mais nítida de todas. Ela não fica quente, se ligada por muitas horas. Outro benefício dela, você pode ligá-la à distância com esse aparelho. Ele conhece. Mas se você não conhece, você vai me dar dúvida se eu devo comprar. Porque você que está vendendo não conhece. Nosso relacionamento com Deus envolve aflições. Tem provas e aflições. Tem provas boas. Ora, e você vai passar no vestibular. Isso é uma prova. Agora, aflições seria, você sofreu um acidente, está na cama, não pode estudar direito, isso é a prova com aflição. Então, as aflições são inerentes ao ser humano, porque Jesus mesmo disse, no mundo tereis o quê? Aflições. E como é que você sabe que você supera? Tendo aflições. Mas como é que você sabe que você passa pela aflição? Conhecendo Jesus. Como que você conhece Jesus? Por exemplo, estando aqui na igreja e orando e vendo as pessoas sendo curadas, outras sendo salvas, e você vendo as coisas acontecerem, a igreja prosperando, aí você, eu estou no lugar certo. Eu vou conhecer esse Jesus porque vale a pena. Aí quando você está lá, podendo vir à igreja, aí chega um camarada e te faz uma convite para ir não sei o que você nem... pensando bem, a igreja tem todo dia. Então você não vai falar porque você ama a igreja. Sabe, amados, o mundo está vivendo hoje de crentes que não amam a igreja. Não é a Shalom, mas é o mundo, no mundo todo. Obviamente, há pessoas que amam a igreja, estou dizendo, mas esfriou o amor de muitos. E Jesus previu isso. Nos últimos tempos, o amor de muitos, não de todos, de muitos esfriará. Nós temos esfriado, nós temos deixado outras coisas entrarem na nossa vida, na nossa igreja. A pandemia foi uma coisa que teve muita coisa de boa na pandemia, mas afastou muita gente. E a pessoa aprendeu a ficar em casa e gostou de ficar em casa. E gostou de ficar em casa, ele agora opta o dia que ele quer. Não o dia que ele quer assistir um culto, o dia que ele tem que servir, são todos os dias. E fora domingo você tem que servir no seu emprego, você tem que servir na sua rua, você tem que servir no seu amigo. É servir o tempo todo, nós fomos criados para servir. Para parecermos com Jesus, nós temos que servir. Outra coisa, a política entrou dentro da igreja que está fazendo um arrasto. Pessoas que amam a política, pode amar, mas você ama a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, todo o teu coração, com toda a tua alma. A política, eu não estou dizendo que nós temos que ser apolíticos. O que eu quero dizer é o seguinte, que o medo que a política está colocando na gente, está fazendo nós termos mais medo do que fé. As notícias ruins estão parando a igreja, paralisando a igreja. As notícias ruins têm feito que nós sejamos covardes. O diabo sabe que se nós orarmos, somos invencíveis. Ele sabe disso. Jesus disse, ele sabe disso. Então ele faz com que nós não oremos. Mas nosso relacionamento com Deus envolve perseguições. Nem começamos a ser perseguidos, já estamos escondidos. Nem bem estamos perseguidos, já estamos escondidos. Vocês não têm noção do que é perseguição. Eu também não tenho. Mas o mundo mostra o que é perseguição. Irmãos nossos que estão dando a sua vida por amor a Jesus. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque na hora das provas, na hora das aflições, na hora das enfermidades, na hora das tribulações, eles conheceram que há um Deus que cura, que há um Deus que sara,
que é um Deus que pode todas as coisas. Essa é a vida do crente. Eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O apóstolo Paulo disse isso. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vacas no curral, ainda que eu não tenha emprego, ainda que eu tenha tido Covid, ainda que não sei o que, eu hei de me gloriar no Senhor, eu hei de exaltar o Senhor. Por quê? Porque eu amo. Por que eu amo? Porque eu conheço, eu sei que Ele nunca falha, nunca falha. Então, irmãos, os nossos desânimos podem, não estou dizendo que são todos assim, podem ser consequência da falta de continuidade. Por que você começou e parou? Por que parou? Por quê? Falta de continuidade. Estava lendo uma reportagem de uma pessoa envolvida com casamentos, uma psicóloga, e fiz questão de verificar, ela não é evangélica, por isso é que eu anotei. Diz que o amor é construído. O relacionamento amoroso deve estar baseado na intimidade, lealdade e integridade. Amar é uma escolha que fazemos diariamente e que a todo tempo deve ser renovada. Conquistar um amor todos os dias exige atitude e determinação. Ela está falando de casamento. Eu quero que, enquanto eu esteja isso, eu estou falando de casamento, você entende de casamento com Cristo, igreja e tal. Compartilhar segredos, medos, inseguranças, partilhar sonhos, projetos, todos os gestos para fortalecer o amor ajudam a construí-lo e solidificá-lo. Então, meu irmão, você que tem vergonha de dizer que está com problema, você vai ficar com esse problema vai crescer dentro de você e pode te afundar. Então compartilhe. Eu estou inseguro, gente, eu estou insegura, me ajude aqui, o que houve? Eu estou com medo, eu estou, está aqui, ela está falando de casamento, estou falando de igreja. Porém, quando uma ou ambas as partes passam a preocupar-se somente com si mesmo, com suas atividades diárias, com suas questões, e começa a descuidar do amor, não o alimentando mais, não o cultivando, ele murcha e o relacionamento passa a se dissolver. Ela está falando de casamento, estou falando de igreja. Aí ela coloca, e quando o amor esfria? Aí ela responde, o psicólogo pode ajudar. Está certo. Quem são os psicólogos aqui? Os discípulos. E quando esse amor com a igreja esfria? Entram os discípulos, os discipuladores. Recentemente eu pedi à liderança da igreja que espalhasse com os outros, que nós estávamos reunidos em liderança, e disséssemos, procurássemos as pessoas que estavam vindo e não vêm mais. Por que não vem mais? Pode ser que a gente tenha uma razão plausível, mas pode ser que não tenha, e a gente está aí para ajudar. Salmo 116, versículos 1 e 2 diz assim, eu amo o Senhor. Por que você ama o Senhor? Porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. E eu tanto amo, está aqui o versículo, eu o invocarei toda a minha vida. Quando nós achamos que uma igreja
está com problema, é porque Deus nos colocou ali para ver os problemas. E se nós não cremos no problema, na solução do corpo de Cristo, é porque nós já deixamos de amar a cabeça há muito tempo. Quando eu fizer um apelo aqui para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você precisa vir sem necessariamente, você não vai conseguir vir amando, você não ama. Você pode ter tido uma paixão, como acontece no seu namoro, que você olhou e ficou apaixonado, trataram de tantas coisas, esqueceram de tratar quem você pretende ser. O que você gosta? O que você detesta? E aí eu pergunto, se eu amo a Jesus, por que eu peco? Porque no relacionamento você esqueceu de ver o que ele não gosta. Aí você insistiu no seu jeito. A menos que ele tenha te dado uma palavra para prosseguir vendo um problema, a menos que ele tenha feito isso, não faça. Se você ama Jesus, por que você desagrada tanto a Ele? Por que você deixa que as iniquidades te separem dEle? Faça a separação entre você e Ele. Por quê? Porque você não sabe o que é iniquidade para Ele. Imagine que dois namorados começam a namorar no inverno. Ou antes do inverno, no outono, que não dá praia, não dá para, você tem que estar mais vestido, né? Aí vai para o inverno, passou o inverno, olha, você é a mulher da minha vida. Ah, muito obrigado. Vamos casar? Mas ainda, já? Não, mas já te conheço. Eu já sei que você é a escolhida de Deus para a minha vida. Tenho certeza absoluta. Aí vem o verão. Vocês já são casados. Aí vocês vão para a praia e ela vai com um miniquine. Um biquíni para a praia. Porque ela usava isso. Mas agora ela não tem direito sobre o seu corpo mais, a não ser que você esteja com ela. Ô, irmão, não briga comigo não. O apóstolo Paulo está falando isso em Coríntios. E vice-versa. Você vai usar esse biquíni? Ele falou, sempre usei. Comigo não. Ou não usa biquíni ou a gente se separa. E ela, que ama demais o biquíni, não perguntou se ele gosta ou não, falou, não, eu vou usar biquíni. Você não é meu pai, não é minha mãe. Bom, então já que é assim, vamos cortar o casamento. Por causa do biquíni? Não. Por causa do conhecimento. Tudo é conversado. Você quer usar biquíni, minha amada? Pode usar. Bota uma saia por cima e usa. Você está de biquíni. Ninguém vai ver, mas você está de biquíni. Satisfez a sua vontade. Brincadeiras à parte, né? E se você perceber que nessa conversa do biquíni, que às vezes é nada quine, né? Ela não vai abrir mão, procure se há outras coisas na vida dela que ela não vai abrir mão para se tornar uma só carne. Mas se também ela perceber em você que você está encrencando com uma coisa tão pequena, menina, veja se ele não tem outras coisas, vai dar outros ataques, porque a tendência é o casamento não dar certo. E se der e não separar, vai ser um casamento que não vai ser aquilo que você esperava. Você vai viver naquele dia doido para não ter mais feriado, para você não ter que ficar em casa, discutindo. Quantos estão entendendo isso, irmãos? É num relacionamento que nós conhecemos, e é na perseverança, na repetição que nós vamos passar a gostar.
Às vezes aconteceu uma coisa conosco nessa caminhada e nós não conseguimos identificar que foi um treinamento de Deus para nós, para vermos uma coisa errada. Ele enviou um servo para me dar um fora, para ver se eu estou bom. Porque se eu pretendo ser alguém mais, um evangelista, um missionário, eu vou levar uma bomba na cara em algum lugar e eu não vou jogar minha Bíblia fora. E Deus está querendo te trabalhar e você, fulano. Ah, meu Deus, eu dei o primeiro exercício, ela já falhou, ele já falhou. Não vou nem dar o segundo, eu vou chamar outro. Pararam para pensar nisso, irmãos? Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar alguma obra. O que é aquele que permanece em mim e eu nele? Se eu permaneço nele, ele está em mim, senão ele não colocaria. Aquele que permanece em mim, já está implícito que ele permaneceu em nós. Quando é que nós estamos permanecendo em Cristo e ele não permanece em nós? O meu entendimento que eu vou dar. Eu permaneço nele, arrolado nele, tecnicamente crente. Vindo à igreja, ofertando, dizimando, orando, cantando, mas eu não deixo Deus fazer nada em mim. Quando ele vem colocar o dedo, eu digo, alto lá, eu sou dono de mim. Ele não está em mim. Senão o versículo não daria isso. Aquele que permanece em mim e eu nele. Então, podemos concluir dizendo, para gostarmos, para amarmos, precisamos conhecer. Para conhecer, precisamos caminhar. E às vezes temos que caminhar milhas e milhas. Tem um ditado dos antigos que diz que para conhecermos alguém é necessário comer com ele um saco de sal. Não é 1 quilo, irmãos, é um saco de sal. E esse provérbio ele é tão antigo que não existia 1 quilo de sal no saquinho. Eram sacos de 60 quilos de sal. Faça a sua conta, quanto você gasta por mês de sal. Acho que não gasta 1 quilo. Mas se gastasse 1 quilo, seriam 60 meses. 60 quilos, 60 meses, 5 anos. Ele não está determinando para você conhecer uma pessoa que tem que estar 5 anos. Mas você tem que caminhar com essa pessoa. Ver onde você pode colaborar e receber a colaboração. Assim é com a igreja. Você nunca vai amar a Shalom se você não conhecer a Shalom. Você nunca vai amar a presbiteriana se você é de lá, se você não conhecer a presbiteriana. Você nunca vai amar a sua igreja batista, assembleia, se você não conhecer a sua igreja batista assembleia. E por último mesmo, vou citar a frase do pastor Sócrates Mendes, que esteve aqui. Sóstenes Mendes, que esteve aqui. Você não pode ser parte daquilo que você não se dá por inteiro. Você quer ser parte? Se dê por inteiro. Quanto mais você deixar de caminhar, menos oportunidades de aprender você terá. Lembre-se, todos os defeitos e erros que você vir na caminhada com Cristo são a sua oficina. Tome posse disso. Quero orar por você. Quantos precisam de oração? Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a te conhecer primeiro para te amar, porque o inimigo pode fazer com que nos enganemos e amemos no primeiro dia e depois nos esqueçamos o resto do tempo e passemos a desanimar. Não queremos viver um amor superficial, mas um amor consciente. Por isso, Pai, eu peço que toda essa igreja, todos os membros, aqueles que não estão aqui agora pela manhã, que virão à noite, aqueles que estão
ao alcance da nossa gravação, que tenha no coração esse propósito de servir-te primeiro para depois te amá-lo. Servir-te com o intuito de te conhecer, de buscar em ti a resposta de todas as suas indagações. Senhor, que não haja aqui nessa igreja ninguém que se afaste de ti por uma palavra, qualquer que seja, ainda que ríspida demais. Não permita, Senhor, porque isso faz parte da vida do ser humano. Somos imperfeitos, falamos às vezes erroneamente, falamos, Senhor, de uma forma que machucamos as pessoas, mas não está em nós, é porque a nossa natureza, às vezes, não está no nosso coração de querer fazer, mas o apóstolo Paulo disse: aquilo que eu não quero fazer eu faço, aquilo que eu preciso fazer eu não faço. Senhor, que haja, Senhor, esse entendimento em nós, que nós busquemos conhecer a igreja Shalom, conhecer os nossos irmãos. Quando eu digo conhecer a igreja, é conhecer os irmãos, conhecer a comunidade, ouvir e falar com eles, e nós vamos ver que o Senhor vai se manifestar, como também o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós possamos ser assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Irmãos, aproveitando esse ensejo, já terminamos.